mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Fique comigo, você está no Palavra Viva. São exatamente 16 horas e 30 minutos. Já estamos começando o nosso programa. Você está aí do outro lado, ligadinho na Rádio Destaque. Você é sempre bem-vindo aqui, nesta rádio que já virou mania na cidade. Deus tem bênçãos incontáveis para a sua vida. O Senhor quer o melhor para você e para toda a sua família, para toda a sua casa. O apóstolo Paulo chegava mesmo a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, nosso Deus, Ele está conosco. O Senhor quer o seu bem. O Senhor, Ele abriu mão do que Ele tinha de mais precioso nos céus, o seu Filho Jesus. E Ele deu de presente para você, deu de presente para a humanidade. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é bom o tempo todo. O Senhor Jesus te ama. Vamos ouvir agora uma linda canção com o Ministério Koinonia, Filho do Homem.
Muito bem, você ouviu aí com o Ministério Koinonia, Filho do Homem, uma linda canção que convida você a refletir o seu lugar no reino de Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito do Salmo de número 46. É um salmo bastante conhecido, é um salmo muito pregado nas igrejas, um salmo muito cantado pelos cantores gospel, e eu quero falar com você a respeito dele. Você sabe, você conhece, você já leu o primeiro versículo do Salmo 46? Se não, eu vou ler para você agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pense como Deus se mostrou forte, protegendo a sua nação, o seu povo de Israel, durante todos esses séculos de existência de Israel. Por vários momentos na história, Israel passou por dificuldades, por perigos, enfrentou inimigos que ele não conhecia e quase chegou ao extermínio. Foram muitos séculos de guerra, e em todas estas guerras, em todos esses momentos, o Senhor estava guardando, o Senhor estava protegendo a sua nação. Quem escreveu este salmo foram os filhos de Corá. Corá era um levita, em outras traduções você vai ler Coré. Então eles escreveram este salmo com o intuito de querer lembrar aos israelitas as grandezas de Deus, não permitir que eles esquecessem o quanto Deus foi tremendo na vida daquela nação, porque aquela nação existia na época deles. E os filhos de Corá, eles começam esse salmo declarando que o Senhor é refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Você já assistiu esses filmes medievais, que tem aqueles grandes castelos, tem os reis, os seus exércitos? Pois é, o castelo no período medieval e até mesmo no período histórico, eram as grandes fortalezas. Israel, quando estava saindo do deserto para entrar na terra prometida, se deparou com uma grande fortaleza, a fortaleza de Jericó. Muralhas muito altas e muito largas, cabiam 2 carros um ao lado do outro. Então veja bem, refúgio e fortaleza, era para isso que servia a fortaleza. Quando um exército inimigo ia atacar uma cidade ou um país, naquela época, os aldeões, os moradores dos vilarejos, corriam em direção aos castelos. Os guardas abriam as portas, e esses aldeões, essas pessoas que moravam fora do castelo, entravam para dentro, e lá dentro elas estavam protegidas. Quando o povo entrava, então os arqueiros se posicionavam nos muros, e a infantaria, composta pelos homens armados com lanças e com espadas, juntamente com a cavalaria, saía para fora para enfrentar o exército inimigo. Então o refúgio, essa fortaleza, ela servia para abrigo, para proteção em tempos de guerra. E eles encerram esse livro Salmo com uma forte declaração. Salmo 46, verso 11 está escrito: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja bem, naquela época, quando havia ataque, quando havia a previsão de que alguma nação, que alguma cidade fosse atacada, então os arautos desses vilarejos, os emissários, saíam gritando: ataque, ataque, exército inimigo, e as pessoas corriam para a fortaleza. Lá dentro elas estavam protegidas. Nessas fortalezas haviam saídas secretas para que o rei pudesse fugir, para que a rainha, os príncipes,
pudessem fugir, e não somente eles, mas também o povo. O povo jamais podia se apartar, né, do rei, e o rei jamais poderia se apartar do povo. Eles estavam ligados. Não existe rei sem súditos, e não existem súditos sem rei. Então, junto com o rei, na fortaleza, eles estavam protegidos. Era obrigação, era dever do rei proteger os seus súditos. E aqui os filhos de Coré dizem: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eles afirmam categoricamente, sem sombra de dúvida, que Deus estava com a nação de Israel, que Deus jamais a abandonaria, e que o Senhor era a fortaleza deles, era o refúgio deles em tempo de guerras. Quem era? Quem é o Senhor? O Senhor é o Rei. Jesus, ele é conhecido mundialmente como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então o Senhor é o Rei, e é dever do Rei proteger os seus servos. No livro de Números, capítulo 23, versículo 21, está escrito: não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Isso aqui foi escrito quando o rei Balaque chamou o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele abriu a boca para amaldiçoar, as suas palavras foram essas: não se vê maldade, não se vê pecado, não se vê iniquidade em Jacó, e nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com eles, no meio deles se ouve a aclamação de um rei. Meu querido, minha querida, quando Israel estava peregrinando pelo deserto, não havia rei. O rei foi estabelecido depois que Israel se estabeleceu em sua terra. Quando eles estavam no deserto, não havia rei, havia um comandante, Moisés, que depois passou para o Josué, até eles entrarem em sua terra, conquistarem as suas cidades, se estabelecerem ali, e então eleger um rei, muitos anos depois. Então quem era o rei aqui? Era o Senhor. O Senhor era o rei que era aclamado por aquela nação. Meu querido, minha querida, o que era verdade para os descendentes de Corá, também é verdade para nós. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa ajuda, é o Senhor que cuida de nós nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, quando você se vê atacado pelos inimigos externos. Corra para o Senhor, se abrigue nele. Que inimigos são esses? São os inimigos que têm atacado a família nesses últimos dias, que têm trabalhado para destruir a família. São os inimigos que têm tentado destruir a inocência das nossas crianças. São os inimigos que têm tentado calar a nossa boca, para que nós não venhamos a proclamar a palavra de Deus. É aquele inimigo que entra em sua casa através de uma dificuldade, de uma enfermidade, através de uma agressão. Talvez a sua família tenha sido agredida nesses dias de tanta violência aqui nessa terra. Nesses momentos, são horas de nós corrermos para o nosso Deus, de nós buscarmos abrigo nele. Existem situações em nossa vida que os homens não podem nos ajudar, que o médico não pode fazer nada, que a polícia não pode fazer nada, que os nossos parentes, os nossos amigos em quem nós confiávamos, se afastam de nós e nós nos encontramos sozinhos, aflitos e até mesmo com medo. Neste momento, é o momento de você correr para Deus. O Salmo 91 diz que bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que encontra descanso à sombra do Onipotente. Corra para o esconderijo do Altíssimo, corra para a sua fortaleza. Você tem uma fortaleza, você tem um rei poderoso, com um exército que está à sua disposição para lutar, para guerrear por você, para pelejar pelas suas causas. O nome desse rei é Jesus. Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que abriu os seus braços naquela cruz para abraçar o mundo, para abraçar você. Ele carregou sobre si as nossas dores,
Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, segundo o profeta Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus está de braços abertos, esperando você, para que você conte para ele as suas ansiedades, as suas tristezas, os seus problemas, até mesmo os seus sonhos, para que ele possa entrar na história da sua vida e te dar vitória, te proteger, te guardar de todo e qualquer inimigo que avance contra a sua vida. O monge Martinho Lutero, na aldeia de Wittenberg, ponderou sobre essas verdades, então traduzia o original hebraico para o vernáculo alemão. Ele disse: em Festburg ist uns Gott. Em nossa língua, a tradução de Lutero tornou-se um hino que quase todo cristão conhece. Castelo forte é o nosso Deus. O primeiro verso desse grande tema soa com confiança triunfante. Ele diz: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus em todo o transe agudo. Curve sua cabeça onde você estiver agora. Eu quero orar por você neste momento. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, seja qual for o problema, a dificuldade, os inimigos que este homem, que esta mulher, que este jovem esteja enfrentando, Deus, tira todo o medo, tira toda a ansiedade do coração dessa pessoa. Mostre para ele o quanto o Senhor o ama, mostre para ela o quanto o Senhor o ama. Estenda as tuas asas sobre essa pessoa, assim como as aves estendem as asas sobre os seus filhos para protegê-los das tempestades. Eu apresento essa vida para ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Jesus ama muito você. Leia a Bíblia, alimente-se da verdade. Até o nosso próximo encontro, no nosso programa Palavra Viva.